os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Pode sentar, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, todos nós conhecemos esse salmo de cor e salteado. A maioria dos irmãos e até mesmo aquelas pessoas que não é crente em Jesus Cristo, elas leem esse salmo, louvam esse salmo, porque ele é bastante conhecido. O salmista, ele foi muito feliz quando o Senhor o inspirou para compor esse cântico, para escrever esse cântico. E pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu esse cântico estar juntamente com outros cânticos aqui na palavra de Deus, e nos deu esse grande privilégio que nós temos o direito de tê-lo diante dos nossos olhos, para nós lermos e meditar nessa palavra. Esse salmo, meus queridos irmãos, foi escrito por Davi, e é um cântico de peregrinação, ou seja, quando os judeus, eles iam adorar o Senhor no templo, eles iam louvando esse salmo, esse belíssimo cântico, diante da presença do Senhor. E nós vemos aqui que o salmista, ele disse como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O salmista aqui, ele está dizendo que os irmãos, as pessoas que vivem em união, eles são agradáveis e bons aos olhos do Senhor, porque a união é uma das coisas que jamais pode faltar no meio da igreja, no meio do povo do Senhor nosso Deus. A união não pode faltar no lar, não pode faltar na família, porque a união é algo impressionante, é algo glorioso, que demonstra e faz nós refletirmos na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A união entre essas santíssimas pessoas é tão profunda que o Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. A união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tão formidável que o que o Pai quer, o Filho quer e o Espírito Santo também quer. E o salmista vem falando aqui sobre a união dos irmãos. Mas o que é união? A palavra união no latim é unus, que significa um. E esta palavra, etimologicamente, ela significa que é o ato ou efeito de unir duas ou mais partes, que tem o intuito de formar um conjunto. Nós sabemos que a união
ela forma um conjunto. A união é gloriosa porque o salmista disse que é comparada ao óleo precioso. Veja que coisa tão impressionante é a união. Uma coisa gloriosa é a união. O salmista disse que a união é como o óleo precioso. Aos irmãos podem até me perguntar e dizer: mas irmão Moisés, o que é esse óleo precioso? Esse óleo aqui, queridos irmãos, que o salmista se refere, é o óleo da unção que o próprio Deus mandou Moisés fazer. É um óleo totalmente especial. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, e o versículo 22 a 25, nós vamos ver Deus, o próprio Deus, ordenando a Moisés para fazer o óleo da unção. Esse óleo, meus amados irmãos, ele era uma mistura de especiarias aromáticas. Esse óleo, ele era feito de plantas odoríferas, plantas que produziam perfume, um cheiro agradável, um cheiro que todas as pessoas gostariam de sentir. Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, no capítulo 30 de Êxodo e o versículo 22, nós vamos ver Deus falando, ordenando a Moisés a preparar o óleo da unção. Deus disse: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para a unção, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Nós temos aqui, queridos irmãos, glória a Deus nas maiores alturas, que Deus ordenou a Moisés extrair dessas 5 plantas, odoríferas, fazer o óleo da unção. Ele disse 6 quilos de mirra. Mirra é uma planta que produz uma resina odorífera, ou seja, essa resina era produzida pelas feridas abertas na casca da árvore da mirra, do caule da mirra. Aquela resina que ela saía de dentro das feridas abertas do caule da mirra, aquela resina era tirada e levada ao perfumista. O perfumista batia aquela resina até ela virar uma resina líquida. E quanto mais o perfumista batia na resina, quanto mais ela afinava, ela se tornava líquida, mais perfume ela exalava. O perfume ia muito distante, que de longe muitas pessoas sentiam o cheiro da resina da mirra sendo batida e transformada em resina líquida. Ele disse também: pegue 3 quilos de canela. A canela
era pisada, era colocada em um vaso com água, e ela era extraída, aquela água perfumada da canela. Também ele disse: coloque 3 quilos de cana aromática. A cana aromática também produzia uma resina, e essa resina também era feita o mesmo preparo para que ela exalasse perfume. Não vai tempo nós concluirmos, mas que seja feita a vontade de Deus, e aonde der, nós vamos aqui meditando na palavra do Senhor. Também ele disse, o Senhor disse a Moisés: pegue também 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. O perfumista, ele pegava essas plantas odoríferas, aquilo que ele extraía dela, ele misturava com o azeite de oliva, e quando ele estava pronto, ele se transformava no óleo sagrado da unção. E esse óleo, meus queridos irmãos, ele produzia um cheiro totalmente especial, um cheiro que ia a quilômetros de distância, quando esse óleo estava sendo derramado sobre alguma coisa. Vejam que coisa interessante aqui Deus revelou ao salmista Davi. Veja que aqui há uma união entre 5 árvores que produzia um perfume melhor e maior que existia naquela época. Então nós podemos entender uma coisa, que a união, quando há uma união entre os irmãos, essa união ela produz um cheiro agradável às narinas de Deus. E quando o Senhor inspira esse perfume agradável, Deus ele se alegra e ele se levanta do seu trono para agir em prol da vida dos seus filhos que vivem em união, glorificando e exaltando o seu santo nome. Aí você pode até me perguntar e dizer: mas irmão Moisés, para que servia o óleo da unção? No versículo 26, Deus disse o seguinte a Moisés: use-o para ungir a tenda do encontro, ou a tenda do tabernáculo, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com sua base, você consagrará e será um santíssimo, e tudo que neles tocar se tornará santo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse óleo da sagrada unção, esse óleo sagrado da unção, ele servia para ungir todos os utensílios do tabernáculo, da tenda da consagração, da tenda da congregação. Esses utensílios, todos esses utensílios, eles eram ungidos por Moisés. E quando esse óleo era derramado, ele produzia um cheiro suave, um perfume que durava por muito tempo ali naquele recinto. E essas coisas, esses utensílios, ele se tornava santo diante da presença do Senhor. Meus amados irmãos, o salmista disse aqui que é bom e agradável que os irmãos vivam
estão em união. Aí ele continua dizendo: é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Esse óleo, ele também servia para ungir reis, sacerdotes e profetas. E só quem podia ungir essas pessoas era o sumo sacerdote. Nós vemos aqui outra união no derramamento do azeite, do derramamento do óleo da unção. Nós podemos ver aqui a união da cabeça, do rosto, da barba e das golas da veste de Arão. Meus queridos irmãos, quando o azeite era derramado sobre a cabeça de Arão, o azeite ele escorria pelo rosto, pela barba e até as golas das vestes de Arão. Isso tem um significado muito importante para nós dentro dessa palavra. Quando o sumo sacerdote, ou quando Moisés ungiu Arão, sumo sacerdote, ele derramou o azeite o azeite sagrado da unção sobre Arão. E quando Moisés derramava o azeite sobre Arão, o azeite escorria pelo seu rosto, pela sua barba e pelas golas das suas vestes. E nós entendemos aqui uma coisa, meus queridos irmãos, que o óleo, quando ele era derramado sobre a cabeça de alguém, era Deus dizendo que estava dando autoridade e o poder de liderança àquela pessoa. Ou seja, o azeite, quando descia sobre a cabeça, era símbolo de autoridade e de liderança. Quando as pessoas olhavam para aquela pessoa que estava sendo ungida, elas entendiam que aquela pessoa era uma pessoa dotada de autoridade e o poder de liderança dado pelo Deus Criador, que criou os céus e a terra. E também simbolizava, meus queridos irmãos, uma habilitação para discernir os mistérios de Deus. Aquela pessoa, ela estava sendo habilitada para discernir os mistérios de Deus. Quando aquele azeite descia pelo seu rosto, ali nós vemos um símbolo do brilho do Espírito Santo sobre o rosto daquela pessoa. Agora acredite uma coisa, como é tão profunda a união dos irmãos. Veja que coisa magnífica é a união entre os irmãos. É como o azeite que desce pela cabeça de Arão, lhe concedendo o poder de liderança e de autoridade, revelando o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida, sendo revelado através do seu rosto, porque o rosto do crente salvo, que é ungido pelo Espírito Santo, o seu rosto brilha, é um rosto totalmente das pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas a Bíblia diz que o azeite descia sobre a barba de Arão. A barba na cultura judaica era símbolo, meus queridos irmãos, de honra e dignidade. Quem tinha barba naquela época era pessoa que tinha dignidade e era uma pessoa que merecia honra. E o azeite descia sobre a barba de Arão, e o azeite escorria pelas golas da sua veste. Isso aqui, o azeite das vestes, é símbolo de santidade, é símbolo de pudor e de pureza diante da presença do Senhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo
sua cabeça. Meus amados irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele nos chamou, Ele nos tirou do mundo de pecado e nos congregou na sua presença. E uma das coisas que Deus quer é a união do seu povo. É a união, porque a união para Deus é algo extraordinário. É algo que Deus se agrada tanto. É certo, meus queridos irmãos, que quando existe uma família unida, quando existe uma igreja unida, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com os mesmos desejos, existe uma guerra no inferno. Satanás, ele se levanta, ele arquiteta vários e vários projetos para acabar com a união da igreja, com a união da família. O diabo, ele se levanta de todas as formas para destruir a união da igreja. Meus queridos irmãos, e o que nós devemos fazer? Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes para que o diabo não destrua aquilo que está em voga e aquilo que está agradando aos olhos do Deus que criou os céus e a terra. Nós vemos hoje muitas famílias destruídas, nós vemos união quebrada, nós vemos que união violada, porque o diabo sabe qual é o ponto mais fraco daquela união. Existe união na família entre o homem e a mulher. Os dois são cabeça da casa, o homem é o cabeça da casa, a mulher é a coluna de sustentação do homem. Mas o diabo sabe o ponto fraco de cada um daquelas pessoas. E o propósito dele é achar uma brecha. É achar uma brecha, uma oportunidade para quebrar a unidade, a união daquela família. Meus amados irmãos, hoje muitos casais estão se separando por qualquer coisa. Estão se separando por qualquer coisa, porque o diabo vê o ponto fraco de um e do outro, e ele vai naquele ponto que é mais fraco, para destruir a união, para destruir a concórdia na família. E da mesma maneira é na igreja. Quando um projeto está dando certo, pastor, quando um projeto está dando certo, quando a igreja está se desenvolvendo, quando a igreja está caindo na graça de Deus, o inferno entra em pânico. Todos os demônios do inferno, eles começam a agir para quebrar a unidade da igreja. A unidade é comparada a uma aliança. Essa aliança não tem emenda. Você pode ver, na sua aliança não existe emenda, porque aqui é símbolo de uma união entre Deus e os homens. Quando o casal se casa, ele está se unindo à sua mulher na presença de Deus e na presença do juiz de direito. Não existe quebradura, mas quando existe um ponto mais fraco, o diabo vai tentar, vai bater naquela fraqueza para destruir a união e a comunhão daquela pessoa, ou quem sabe da igreja. É necessário que nós tenhamos olhos para ver o que está acontecendo. Nós fomos ungidos por Deus para vivermos em união. Deus ungiu a cada um de nós com um óleo sagrado, como ele disse a Davi no Salmo 89, versículo 20: achei a Davi e com meu Santo Espírito eu o ungi. Nós fomos ungidos pelo Espírito de Deus quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Nós temos uma união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e essa união ela tem que ser inquebrável. A união ela tem que ser inquebrável.
meus queridos irmãos, essa união não pode quebrar. Nós vemos que acontecem muitas coisas, uma desunião dentro da igreja, em cada departamento, até mesmo entre obreiros existe uma certa desunião. Mas por que existe isso? Por que existe isso? Porque existe um que está dando brecha. Tem um que abriu uma brecha para o diabo agir. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. E quando ele acha uma brecha, ele procura detonar, ele procura acabar com tudo para trazer a contenda, para trazer as brigas, para trazer a desunião e afastar o homem e a mulher da presença do Senhor. Nós fomos ungidos para um propósito. Nós fomos ungidos por Deus para vivermos em união. E nós não podemos nada quebrar essa união. Nós não podemos permitir que nada quebre essa união. Nós vemos, meus queridos irmãos, que as uniões são quebradas por causa de uma pessoa. Pessoas que dão ouvidos ao diabo. Pessoas, o diabo ele é consciente. O diabo ele é um ser espiritual dotado de intelectualidade, emoções, meus queridos irmãos, e ele muitas das vezes usa alguém para destruir uma coisa que está dando certo. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa dá ouvidos aos seus mensageiros. Tem pessoas que não têm compromisso com Deus. E muitas das vezes o inimigo usa essas pessoas para destruir uma união que está dando certo, um projeto que está dando certo. Mas nós temos que fazer uma coisa que é imprescindível. Nós temos que pedir para Deus ungir os nossos ouvidos, para nós não darmos ouvidos para os mensageiros de Satanás. Não podemos, meus queridos irmãos, nós não podemos dar ouvidos, porque quando nós damos ouvidos a esse tipo de pessoa, nós vamos a cada dia enfraquecendo. Porque tem tantas pessoas que saem da igreja, porque tem tantas pessoas que abandonam um grupo que estava dando certo, porque tem muitas pessoas que saem do conjunto, do grupo de visitas, porque tem pessoas que deixam até o ministério, porque deu ouvidos ao diabo. Queridos irmãos, uma das coisas que nós devemos fazer é aprender a resistir ao diabo. Resistir ao diabo é você colocar a mão no peito dele e dizer: daqui para cá você não passa. Resistir é você empurrar ele, fazendo força para mim, você resistindo a ele, não permitindo. Tiago disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos as maiores e melhores armas que podem destruir qualquer tipo de potestade, qualquer tipo de tentação do diabo, qualquer tipo de investida do maligno. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos o evangelho, né? Que Paulo disse: vestir o capacete da justiça, o evangelho de Deus, a couraça da justiça, calçado nos pés da preparação do evangelho. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se alguém sair da igreja, abandonar um projeto, não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Agora nós temos que entender uma coisa, que a união é algo que agrada aos olhos do Deus que criou os céus e a terra. A união é algo que agrada aos olhos do Senhor. E nós temos, meus queridos irmãos, que viver a união. Sabe por quê?
porque lá no céu não haverá desunião. E se existir desunião aqui, os desunidos lá no céu não podem entrar. Lá no céu não podem entrar. Nós temos uma igreja, nós somos crentes da Assembleia de Deus. A nossa missão é dizer que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e que Ele vai voltar. A nossa missão é dizer ao pecador que Jesus está voltando. A nossa missão é nos unirmos em oração, um ajudando ao outro. Porque ele disse, Salomão disse no livro de Eclesiastes ou de Provérbios, se não me falha a memória, ele disse que um cordão de 2 dobras é muito mais difícil de quebrar do que uma. Isso está falando de união, é união. E eu vou terminar agora dizendo que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 5, Paulo falando acerca da união aqui, ele disse o seguinte: escute só, meu irmão, para que nós possamos viver em união e não permitir que o diabo roube aquilo que Deus tem dado para nós. Capítulo 5, versículo 5 ao versículo 7, ele disse: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Paulo está aconselhando a igreja a viver em união, da mesma maneira como Cristo nos aceitou. Nós temos que aceitar uns aos outros, para que glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus. Em João capítulo 17, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai aqui, pedindo a Deus pela unidade da igreja. Versículo 20 a 23, ele disse: minha oração não é apenas por ele, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus aqui está rogando a Deus pela unidade dos apóstolos, pela unidade da igreja e pela unidade daqueles que ainda creriam no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, veja o que o salmista disse: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não aceite nenhum tipo de palavras de pessoas que queiram dividir a sua casa, que queiram colocar empecilho para quebrar a união que Deus promoveu. Antes, peça ao Senhor discernimentos, para que quando alguém vier falar a sua coisa, ou vir falar ao seu ouvido, de um ou de outro irmão, repreenda em nome de Jesus Cristo, porque quem fala mal de um irmão, quem fala mal de uma irmã, não é de Deus, porque a fofoca é do diabo. Conversas, bochichos, isso não provém de Deus, porque aquele que é de Deus
ama o seu semelhante e jamais procurará fazer o mal ou quebrar uma aliança ou uma união que Deus proporcionou, que Deus fez, que Deus criou, que Deus promoveu para que o seu santo nome seja glorificado. A união é a melhor coisa que existe no mundo. Tem até um chavão, um ditado que diz o seguinte: que a união faz a força. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Não aceite, pelo amor de Jesus Cristo, não aceite que ninguém venha desfazer aquilo que Deus fez na sua vida. E vamos viver unidos para que o nome de Deus seja glorificado e que nós possamos a cada dia ser abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus abençoe, muito obrigado e que todos tenham um ótimo início de semana.